Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Em colocar no nosso contrato algumas metas de investimento mínimo no futebol que garanta o alcance desse objetivo. O segundo ponto, Éboli, que nós colocamos, era a realização completa do endividamento do Vasco da Gama. Endividamento que nos asfixia, que está na casa dos 700 milhões de reais. E a 777, na sua proposta, garante a integralidade dos 700 milhões de reais serem absorvidos pela Vasco SAF, não dependendo da legislação federal que coloca as dívidas no RCE como obrigação do investidor para pagar dívidas do clube originário com 20% da receita arrecadada na SAF ao ano. Aliás, o nosso Osório... acordo é mais amplo. Ele garante a absorção dos 700 milhões de reais da dívida do Vasco. E o terceiro ponto fundamental para nós e para o nosso torcedor é as garantias e a salvaguarda da manutenção da identidade do espírito do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem a mais linda história do futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama é detentor de bandeiras que vêm desde a sua fundação e são muito caros para nós. Somos apenas um clube de futebol, representamos valores, representamos história, e essa história precisa ser preservada. Até por isso, o Vasco não concordou em vender 90% do capital da SAF, vai reter 30% desse capital para que tenha voz ativa e salvaguardas em tudo que diz respeito à alma, ao espírito. Não apenas o que a lei garante, cores, símbolo, emblema, mas uma garantia maior do que isso, que o espírito do Vasco da Gama vai ser preservado, porque esse espírito é por ele que nós somos vascaínos e nós temos o dever de preservá-lo, Ébano. Você tocou num ponto que eu acho importante, né, que aí vai na transparência dos valores, porque isso também gera muita confusão, né, na cabeça das pessoas. E aquela discussão, o Cruzeiro, 400 milhões, como é que o Cruzeiro vale 400 milhões? Tem jogador sendo negociado esse valor, né? O Botafogo também estabeleceu um valor parecido, e o Vasco foi na casa dos 700 milhões. Aí você fez uma relação dos 700 milhões com a dívida do clube. Então, esse valor, ele foi pautado pela dívida do clube. Não é o valor da marca Vasco da Gama, é isso? Não. Éboli, nós avaliamos o Vasco da Gama. Se você analisar hoje o balanço do Vasco, o Vasco tem um patrimônio negativo de 500 milhões de reais. O Vasco tem um endividamento gigantesco e hoje tem uma receita baixa. Enfim, pela diminuição das suas receitas ao longo do tempo, pela baixa performance esportiva. A 777 vai comprar 100% do capital da SAF pagando 700 milhões de reais. Dinheiro que será integralizado no caixa da Vasco SAF. O Vasco retém 30%, avaliados em 300 milhões de reais, o que faz que a companhia tenha um valor inicial de 1 bilhão de reais. Além disso, a 777 Partners, por coincidência, são 700 milhões de aporte de capital e cerca de 700 milhões de endividamento do clube. Só dá mas 7 os valores aí, são diferentes. Os valores são diferentes. Tem alguma coisa girando em torno do 7 aí? É o número da sorte do Vasco agora? É 777, 70%. 70 milhões. Então, e já entrou, 7. Né? Agora no Vasco tem tudo número 7. Enfim, então nós temos 700 milhões de aporte, de dinheiro novo, capital externo investido no Brasil, no futebol do Vasco da Gama, que entra no cofre da Vasco SAF, e nós temos a garantia da Vasco SAF de assunção dos 700 milhões de reais da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que passa a ser responsabilidade dela, da Vasco SAF, administrada por ela ao longo do tempo. Com isso, o Vasco da Gama garante que se livra do encargo da dívida, o investidor assume essa dívida dentro da operação do negócio e, a partir daí, começa a tocar a sua vida. O mais importante tudo, Éboli, para isso tudo fechar, o Vascaíno ter absoluta garantia de que nós retornemos ao nosso local de protagonismo no futebol, porque senão não faríamos negócio, são as cláusulas de investimento no futebol. Independentemente do tamanho da receita futura, do crescimento da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito justamente no elenco de futebol profissional, de modo que investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude, títulos para equipe. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Mano. Passa a SAF do Vasco. Tá, entendi. Então, aí vem na cabeça do torcedor, vem aquele resumo muito simples. Eu vou receber 700 milhões de reais que vai ser comprado do jogador. Não é isso. É isso também. É isso também. É isso também. Mas há um compromisso, por exemplo,
Sim. O 77. X tem que ser deixado para montar time. Olha só, Rica, para o nosso torcedor ficar muito claro, por que o Vasco da Gama decidiu partir no caminho da SAF e quais foram as condicionantes que ele colocou com qualquer um que fosse negociar com o Vasco com interesse na SAF? O Vasco da Gama está fazendo a SAF com 3 objetivos principais ou com 3 garantias que nós temos que ter. A 0001 é ter novamente o futebol do Vasco a nível nacional e a nível sul-americano. Isso é condição sine qua non. Se o investidor vem e procura o Vasco, e alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil, olha, nós queremos um clube, vamos botar um dinheiro, vocês vão formar jogadores, nós vamos vender esses jogadores, e aí a gente vai levando e tal, vamos formar jogadores para fora, olha, esse não é o investidor que nós queremos. Nós queremos um investidor para colocar num dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil, para colocar dinheiro para esse clube disputar competições, participar. Para isso tem que ter recurso para o futebol. A gente precisa de salvaguarda. Pode ficar absolutamente tranquilo que nós temos no nosso contrato, sendo aprovada a SAF, todas as garantias de investimento mínimo no futebol e também garantias de performance esportiva. Ou seja, nós teremos os recursos necessários para que o NOL volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil, a nível nacional e a nível internacional. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, disputar a Copa do Brasil para ganhar, disputar a Copa Libertadores para ganhar e ser campeão da Supercopa também, tá certo? Ou seja, o Vasco quer disputar todas as competições com condições de ganhar. Para isso, são necessários recursos e também é necessário um investidor que tenha essa cabeça. Porque o Vasco da Gama, Rica, o Vasco da Gama é o maior potencial não realizado do futebol brasileiro. O tamanho que o Vasco da Gama tem, pela sua gigantesca e nacional torcida, a mais engajada do Brasil, e onde hoje o Vasco da Gama está, nós temos uma lacuna enorme. Quando o Vasco da Gama estiver livre dessas dívidas e capacidade de investimento, a energia que se criou nesses 2 dias é a energia que nós vamos ver nos próximos meses. Ele falou, Zé, eu vou entregar o Vasco no fim do meu mandato, e o Vasco vai ter dívidas trabalhistas pagas. Estou dando uma informação aqui, que foi papo meu com ele. Todas as dívidas trabalhistas pagas. Isso aí hoje é na casa dos 700 milhões. Você sabe disso, né? É claro que quando você bota 600, você paga 700. Porque você chama para um corpo, e o cara não quiser, ele vai receber parcelado até o... Essa jogada, vamos dizer assim, para receber o dinheiro e efetivamente fazer uso dele. Para que, Azevedo? Para trazer reforços? Claro, reforços para a Série B. Porque em julho abre a janela, de 18 de julho a 15 de agosto. É a segunda janela e última da Série B, que é praticamente um segundo turno inteiro. E lá o Vasco vai trazer grandes reforços. Porque com esse dinheiro tem como fazer. Mas e antes? Não é do nosso escopo. Porque eu posso garantir uma coisa a vocês, torcedores do Vasco, ligados no Atenção Vascaínos. Se a 777 entrar, os caras vêm pesado. A ideia deles é fazer um super time pro Vasco, é fazer um timaço pro Vasco, é investir